Olá, meus caríssimos irmãos, amigos e internauta, nós estamos aqui retornando mais uma vez com a aula bíblica da Escola Dominical e nós agora temos uma nova revista de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos utilizando as lições bíblicas da própria ADM de Campo Grande, que é editada pelo nosso Instituto de Ensino. E então nós não estaremos comentando as lições da CPAD, mas do ISERCamp, que é um instituto da Assembleia de Deus Missões em Campo Grande. Então, estas lições são assemelhadas da CPAD, mas os temas são diferentes. Então, nesse trimestre, nós temos 13 lições para serem abordadas e nós estamos aqui na nossa 8ª aula, a Carta à Igreja de Laodiceia. Então, aqui está, para quem ainda não conhece, adquira na Secretaria da Igreja, certo? A sua lição bíblica e participe das aulas aos domingos a partir das 8 horas no Templo da Assembleia de Deus, na rua Josué Garcia Pires, 2600. Seja bem-vindo à aula bíblica da Escola Dominical. Esta aula, quando estiver concluída, nós teremos o seguinte resumo: a operação do Espírito Santo é a causa principal de toda a obra de Deus aqui na terra. Por isso, a ordem divina, enchei-vos do Espírito, continua com a sua atualidade sempre inalterada. Nós temos uma leitura bíblica. Abra a sua Bíblia e leia juntamente conosco. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículos 14 a 22, nós lemos: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, que quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos um objetivo geral para esta aula. E esse objetivo é aprender a respeito das causas e consequências da frieza ou do esfriamento espiritual. E temos também os objetivos específicos. Primeiro, pontuar as necessidades de não deixar o fogo do Espírito se apagar. Segundo, refletir sobre a própria situação espiritual. Terceiro, compreender que a mornidão afasta o crente da comunhão com Deus. Bem, meus queridos, o homem que tem
em Cristo, bem definido o seu foco, não vive mergulhado num mar de dúvida, porque entende que ele é conhecedor de tudo. Porque nós lemos em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, eu sei as tuas obras. São essas coisas que levam o homem a andar debaixo da graça de Deus. A palavra graça quer dizer favor imerecido. Deus, pelo seu dom de abençoar, mostra algumas coisas. João, movido pela graça, tinha por dinâmica ministerial ensinar a ministração do autêntico perdão. O apóstolo dá testemunho de que a bênção de Deus estava sobre ele. Primeiro, assim veremos que a obra de Deus é grande. Segundo, então compreendemos que a obra de Deus é extensa. Terceiro, entendemos que na obra de Deus não pode ter divisão. Quarto, na obra de Deus é Ele que peleja por nós. Então, entramos aqui na nossa aula propriamente dito. Então, o mornidão espiritual em Laodiceia. Essa é a primeira parte. E nós teremos 3 subtópicos. Então, vamos começar aqui pelo primeiro, a cidade e igreja de Laodiceia. Um lugar de soberba e vaidade. Laodiceia tinha uma liderança altiva, arrogante e autossuficiente. Era uma cidade das mais ricas da Ásia Menor, que orgulhosamente recusou a ajuda de Roma quando foi destruída por um terremoto nos anos 60 a.C. Jesus observou que o estado espiritual da igreja em Laodiceia não era satisfatório. A história não pode ficar de fora. Ela mostra que a igreja em Laodiceia nasceu no fogo do Espírito Santo. Os crentes em Laodiceia encontraram-se com Deus. O fogo se acendeu em seus corações. Assim, no exemplo que nós lemos no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 13, pelo resplendor de sua presença, brasas de fogo se acendem. Toda a Trindade se manifesta em fogo. Primeiro, Deus o Pai, conforme Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Segundo, seu Filho. Em Apocalipse 1, 14 a 15, nós lemos: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Terceiro, Deus Espírito, o Espírito Santo, conforme Atos 2 e 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos aqueles que aceita o convite divino e experimenta a salvação, ardendo na sua alma como tocha acesa, por amor de Sião, não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Glória a Deus. Uma das primeiras atitudes do médico ao examinar um paciente é verificar a sua temperatura. Jesus constatou que a temperatura espiritual do líder e dos crentes em Laodiceia estava muito baixa. Chegamos aqui ao segundo tópico da primeira parte, mantendo a chama. Essa tocha acesa
tem efeito renovador, queimando o pecado e fazendo o crente brilhar da glória de Deus. Quando Jesus batiza com o Espírito Santo, esta bênção tão gloriosa faz com que o fogo divino se manifeste ainda com mais poder na vida do cristão. O apóstolo Paulo nos escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17 ao 18, o seguinte: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Meus caros, Deus ordenou através da Bíblia: sede fervorosos, conforme nós lemos em Romanos capítulo 12, versículo 11. Quando o fogo do Espírito estiver aceso no caminhar cristão, são resolvidos os principais problemas que possam surgir na vida espiritual. Por falta de cuidado, o fogo pode se apagar. Foi isto que aconteceu na igreja de Laodiceia. Faltou-lhe zelo. Por isso Jesus disse: sê, pois, zeloso. Apocalipse 3,19 ainda lemos: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso. Romanos 12:11. Quando o fogo se apaga, manifesta-se a mornidão. Assim como só fumaça aparece quando o fogo se apaga, a palavra de Deus diz que a fumaça é uma característica do preguiçoso, conforme Provérbios 10:26. É muito triste quando um crente criado em meio às labaredas de fogo começa a se conformar com a fumaça. Por quê? Porque lhe falta o fogo, diz a palavra de Deus. Se não temos lenha, o fogo se apaga. Chegamos aqui ao terceiro tópico da primeira parte: mantendo a diferença. Quando uma igreja, meus caros, começa a ficar morna, não tem mais interesse pelo resultado do seu trabalho. E quando o quente se mistura com o frio, aparece a mornidão. É por isso mesmo que um crente espiritual não quer se misturar com o mundo. Por esses motivos, ele não deseja servir a dois senhores, conforme Mateus 6,24. Ele não deseja cochear entre dois pensamentos, conforme 1º Livro dos Reis 18:21. Essas são as atitudes que expressam a existência do mornidão. Igreja nenhuma poderá jamais, pela sua própria força, manter o mundo do lado de fora. A única solução é a operação do Espírito Santo na igreja, porque o fogo de Deus é poderoso para combater contra a carne e queimar o pecado. Os resultados do mornidão na vida do crente são tristes depois que o fogo se apaga. Não é mais possível realizar o mesmo trabalho que se fazia quando estava aceso, conforme nós lemos em Hebreus 6, de 4 a 6. É impossível que os que de uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão
crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Tem que começar tudo de novo. Bem, meus queridos irmãos e prezados internautas, aqui chegamos na parte 2. É preciso ser caloroso. Então vejamos agora o primeiro tópico da parte 2. O primeiro tópico da parte 2 fala de a autoanálise. É realmente um prejuízo incalculável em todos os sentidos quando um crente perde o fogo espiritual. Pense, por exemplo, há uma diferença entre o coração do crente espiritual que ora no Espírito, conforme Judas, versículo 24, e Efésios 6, 18. O coração do crente morno. Da mesma forma, existe uma grande diferença entre o serviço do Espírito, conforme e aquele realizado por um crente que vive em mornidão. O morno perde também a capacidade de avaliar a sua própria situação espiritual. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Conforme nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. E também nós lemos na segunda carta de Paulo 13, 5. Não se porta inconvenientemente. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Um crente fervoroso é sensível e o Espírito Santo testifica no seu coração, de acordo com o que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E ainda no capítulo 9, versículo 1, digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Quando o líder da igreja em Laodiceia, bem como a própria igreja, desceram para o estado de mornidão, perdeu as condições de examinar-se a si mesma. A mentalidade da cidade e da liderança de alguns crentes eram dizer abertamente: rico sou e estou enriquecido. Mas nós lemos em Apocalipse 3, 17. Rico sou e estou enriquecido. É o que lemos em Apocalipse 3, 17. O líder eclesiástico e alguns cristãos viviam animando-se com as vitórias do passado e com o fato de terem pertencido a uma igreja próspera. O mornidão é como a anestesia que tira a sensibilidade do crente. Que Deus nos guarde de tamanha tragédia espiritual que alguns na atualidade vivem também. Chegamos ao segundo tópico da segunda parte. Depois vem o servir. Meus caros, a vivência na soberba fez com que a liderança e a membresia em Laodiceia começasse a deixar a obra de Deus para segundo plano. Conforme lemos em Apocalipse 3,17, de nada tenho falta. A Bíblia nos exorta dizendo: o que vier em tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. O que mais importa na nossa vida é saber que verdadeiramente Deus é Deus e Ele faz toda a diferença. Isto é, o que todo servo de Deus precisa prudentemente entender. Um foco determinado por Deus para o líder e para a igreja em Laodiceia.
aconselho-te, conforme Apocalipse 3,18. Sem olhar para a obra de Deus, a Igreja de Jesus Cristo transforma-se num mero organismo frio. Quando estudamos sobre essa verdade, observamos que os cristãos sérios fazem do trabalho eclesiástico um estandarte permanente e não uma bandeira que se arrefecem às emoções. E sobre isso Salomão disse: deveras resolvi todas estas coisas no meu coração. Eclesiastes 9:1. Chegamos ao terceiro tópico da segunda parte da nossa aula. Diaconia exemplar. Jesus aconselha o líder da igreja em Laodiceia, primeiro, como sair da falsa riqueza. Compres ouro provado no fogo para que te enriqueça. Segundo, investir em coisas santas e comprar vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Terceiro, buscar olhar com clareza as coisas espirituais, que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Apocalipse 3,18. Essa era a questão. Jesus revelou à igreja a maneira como ele a via. O líder precisa ter uma vida ilibada. Uma das qualificações mais importantes exigidas ao dirigente eclesiástico é que ele seja um exemplo para os demais membros da igreja. O líder, antes de qualquer coisa, deve ser um modelo de fidelidade e de sinceridade, de perseverança e de pureza no viver religioso. Somente deve ocupar o cargo de pastor o homem íntegro. Meus queridos irmãos e internautas, chegamos aqui à parte 3, consequências da mornidão espiritual. Então vamos agora começar o tópico 1 da parte 3, a racionalidade. A visão e a opinião de Jesus sobre a liderança da igreja em Laodiceia era totalmente diferente. Ele conhece tudo de forma mais profunda e ninguém jamais pode enganá-lo. Conforme em Hebreus lemos, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. De que maneira Jesus via a liderança? Ele disse: tu és pobre. Mas eles se achavam ricos. Haviam perdido as riquezas da glória. E quais as riquezas da glória da tua herança dos santos e da graça? Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Todas estas coisas eles haviam recebidos mediante a salvação, porque o mesmo Senhor riu de todos, rico para com Deus, os que o invocam, ocasião em que foram enriquecidos espiritualmente, de acordo com primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5, onde ele nos escreve: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhemos as materiais? Isso agora tinha evaporado. Primeiro, a mornidão transforma o crente num pobre,
miserável, sem santidade. Tu és nu. Disse ao pastor daquela igreja em Laodiceia, conforme Apocalipse 3:17. Segundo, o mornidão afasta o homem da comunhão com Jesus. Afastado da comunhão com Jesus, o homem fica dependendo de sua própria justiça, que jamais lhe dá condições de se apresentar diante de Deus, conforme Isaías 64:5. Tu sais ao encontro dele, que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Há muito temos estado em pecado. Acaso seremos salvos? As vestes recebidas da salvação torna-se manchada. Ora, Josué, vestido de traje sujo, estava em pé diante do anjo. Ele ainda perde a visão espiritual. Tu és cego, conforme Apocalipse 3:17. Isso ainda é efeito do mornidão, que faz aparecer cataratas ou escamos nos olhos. Por isso que o líder da igreja em Laodiceia não conseguia ver mais nada. Chegamos aqui ao segundo tópico da parte 3 da nossa aula, a conscientização. Meus queridos irmãos internautas, eles precisavam logo voltar à comunhão com Cristo e ver a sua própria situação caótica, mas veio a sentença. E qual foi a sentença? Vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3:17. A palavra parece muito dura, porém tem o mesmo sentido da que foi proferida em outras ocasiões, conforme segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2. É importante ouvir o conselho de Jesus Cristo, que se chama conselheiro, de acordo com Isaías 9:6. Ouve o conselho para que seja sábio nos teus dias. Provérbios 19:20. Qual o conselho? Que tu compres, conforme Apocalipse 3:18. Essa expressão parece contradizer a palavra que diz: tome de graça. Apocalipse 22:17, Isaías 55:1. Nós lemos: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Já que a Bíblia diz que o Senhor nos dá tudo gratuitamente, de acordo com a carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios 2:12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Depois dessa conscientização, a pergunta é a seguinte: o que então devemos pagar? Primeiro, refere-se à renúncia de nós mesmos, de acordo com Mateus 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Segundo, refere-se a tudo, inclusive qualquer forma de impiedade, de acordo com Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Terceiro,
refere-se a tudo que nos impede de receber de graça, aquilo que Deus nos oferece. Isto é, receber de graça através da renúncia das coisas que não agradam a Deus. Bem, meus caros, aqui chegamos ao terceiro tópico da parte 3. Consciente de tudo. O que é que devemos comprar de Jesus? Primeiro, ouro provado no fogo. Isso fala das coisas divinas. De acordo com Jó 22, 25, nós lemos: Então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata preciosa. Acaso entraste no tesouro da neve e viste o tesouro da saraiva? Que a igreja, durante o seu estado de mornidão, havia perdido? Segundo, vestes brancas. Isto é, uma nova purificação das vestes espirituais. E isso aconteceu quando Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário. Terceiro, colírio, para ungir os olhos, a fim de que a cegueira causada pela mornidão fosse curada, saindo da prisão espiritual. Jesus bate à porta, espera que alguém ouça e espera que alguém abra a porta para juntos cearem. De acordo com Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esta, meus caros, é uma das mais lindas expressões da Bíblia. Jesus revela que o pastor da igreja, por causa do mornidão, foram obrigados a se afastarem. Ele, contudo, estava batendo, querendo que tudo voltasse a ser como antes. Jesus é amor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrará em sua casa. Apocalipse 3:20. Meus amados irmãos e prezados internautas, aqui chegamos à conclusão da nossa aula. De que maneira se pode abrir a porta? Nós lemos em Apocalipse 3:19. Jesus explicou dizendo: arrepende-se. O arrependimento é o ato pelo qual o faltoso abre a porta do seu coração para Jesus. Quando o crente morno ouvir a voz amorosa de Jesus, então ele entra e restaura sua vida espiritual. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Conforme nós lemos em Isaías, no capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, perdoando-lhe os pecados e renovando o fogo no seu coração, de acordo com o que lemos em Tito 3, 5 e daí 65. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador.
Lamentações 5:21 nós lemos: Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Que maravilha! Jesus entra e tudo volta ao normal. E com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Agora começa a festa. Paulo escreveu aos Coríntios: Alimpai-vos do fermento velho e façamos a festa com os asmos da sinceridade e verdade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, 7 e 8. Depois que Jesus de novo entra, a festa interrompida pelo estado de mornidão recomeça com muita alegria e o fogo se acende. Isto é realmente uma festa, tanto no céu como na terra. Em Lucas 15, 7 a 9 nós lemos: Digo-vos, pois, que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Era justo, porém, regozijarmo-nos. E no versículo 38 nós lemos: Era justo, porém, regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, conforme nós comentamos anteriormente, tanto no céu como aqui na terra. Meus queridos irmãos, nem ainda circunstâncias contrárias poderão tirar a alegria de ter Jesus dentro do coração e de ter acesso ao fogo do Espírito Santo. Conforme lemos em Provérbios 15:15, todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente tem um banquete contínuo. E em Atos 16:25, porque dele fala Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. E ainda na primeira carta universal de São Pedro lemos, capítulo 4, versículo 3: Mas regozijai-vos por serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Amém? Amém. Meus caros irmãos, ouvintes, internautas, somos muito agradecidos pela vossa preciosa atenção. Convido para estar no Templo da Assembleia de Deus nesse domingo, a partir das 19 horas, no templo, ali a rua Josué Garcia Pires 2600, aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Neste momento, quero abençoar a todos que nos deram a honra de ouvir a mensagem da Palavra de Deus e assim abençoaremos com estas palavras. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Deus vos abençoe.